Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Governamentais e Institucionais aqui da Acija, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, em mais uma AcijaCast, que é o quê? É o podcast da indústria, comércio, varejo, serviços, e estamos aqui sempre trazendo pessoas ligadas a todos os setores, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, também autoridades, né, na área municipal, estadual e federal, a fim da gente poder dirimir todas as nossas dúvidas na área econômica. E também estamos sempre trazendo aqui diretores da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, CEOs, CFOs, vice-presidentes, presidentes desse grande complexo que a gente tem na nossa região. E para quem não sabe, a gente está sempre informando aqui, somos o quarto ou quinto maior arrecadador de CMS do Estado, cerca de 1 bilhão e 800 milhões, fonte da Junta Comercial do Rio de Janeiro. E a gente hoje está aqui no 11º episódio. Olha só, a gente está cada dia mais avançando. Agradecer a você que está no canal do YouTube, você que está nos escutando aí no carro, né, seja de noite, no engarrafamento, no Spotify, e em todas as plataformas de streaming que a gente está levando aqui o AcijaCast. E hoje a gente está com a doutora Verônica Oliveira. A doutora Verônica é delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 23 anos de carreira. Atualmente exerce a função de Superintendente de Programas de Defesa do Consumidor, da SEDCOM RJ. Em 2019, ela foi a primeira mulher a coordenar a Operação Lei Seca no estado do Rio de Janeiro. Acredito que um dos poucos programas que deu certo no nosso estado. Referência nacional em segurança viária. A doutora Verônica também é membro consultora da SEAP OAB Rio de Janeiro, gestão 25 a 27, e também é uma grande palestrante de renome aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria já agradecer aqui a doutora Verônica Oliveira pela presença. Pode aqui dar-nos nosso, que é o bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui a gente está em todas as esferas aí. Seja bem-vinda, Muito doutora obrigada Verônica. pelo convite, Robert. Eu queria agradecer principalmente ao Paulo Valente, presidente da CIJA. É realmente importante a gente estar aqui conversando com todos sobre temas importantes, principalmente na relação de consumo. Uma vez que desde 2023, final de 2023, eu, como delegada de polícia, estou cedida e atuando na Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor. Primeira secretaria criada no país, única e exclusivamente com viés de promover a defesa e a proteção dos direitos de todos nós que somos consumidores. E nada melhor do que promover a defesa levando informação a todos. E é isso que a gente faz através de palestras, de cursos, de workshop, distribuição de material didático, como Código de Defesa do Consumidor, Uma cartilha de educação uma cartilha financeira, de né? educação financeira para a família, da importância de você estar dialogando com a sua família sobre educação financeira para evitar o superendividamento. E a você, nosso amigo ouvinte, você que está assistindo, você empresário, a doutora Verônica, a qual ela é superintendente lá do programas, né, na área de mulher, idoso, PCDs, LGBTQIA+, ela tem um rol de palestras, principalmente, olha só, ligado em vários assuntos, crimes virtuais, violência doméstica, eu diria, mas depois ela vai falar a sequência de palestras dela, super interessante. Então, você que já está interessado numa dessas palestras, você entra em contato com ela, que ela vai deixar os contatos, ou também você entra em contato com a CIJA, porque nós já temos os contatos aqui da doutora, ela é nossa parceira e vai estar levando a você, empresário, a você pequeno, médio, grande empresário, esses assuntos totalmente gratuitos, porque isso é um programa de Estado. Mas falando sobre essas palestras, tem um tema que a gente hoje aqui vem trazer com muito ênfase, que é a questão das apostas online. E eu queria lhe perguntar, por que as apostas online representam hoje um risco tão grande para a saúde financeira das famílias brasileiras, doutora Verônica? Realmente é um tema extremamente importante, inclusive as palestras que eu ministro, a gente trata de educação financeira, tratamento, prevenção do superendividamento, e a gente descobriu, através dos consumidores que vão, principalmente ao PROCON, RJ, no núcleo do superendividamento, as causas. O endividamento crescente em razão dos jogos e apostas online é um fato que está afligindo cada vez mais a sociedade brasileira. Por conta, trago a vocês 3 fatores importantes. Primeiro,
o fácil acesso hoje à internet. Basta ter um celular. Com um clique, você tem acesso a aplicativos hoje de jogos e apostas online. Outra situação, promessa de lucro fácil, de dinheiro rápido, de mudança de vida. E a falta de educação financeira. A conjugação desses três fatores está levando a esse crescimento do endividamento da sociedade brasileira, que acha que bet e apostas online é uma fonte de renda extra, o que não é verdade. Pelo contrário, essa ilusão de diversão e de entretenimento, na verdade, esconde o vício, o endividamento, a saúde mental abalada, comprometida, porque são casos de ansiedade, insônia, depressão, estresse. Por quê? Perda do controle financeiro e o abalo na família. Ou seja, não é um problema individual, é um problema que abala a sociedade como um todo. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aí. Qual é a diferença, para a senhora me esclarecer, até os nossos ouvintes aqui também, entre investir e apostar? Porque a gente, às vezes, eu vejo assim, um pessoal que adora jogar no tigrinho, mas jogar... Não, eu estou investindo. Não, eu estou apostando. E aí fica igual aquela coisa do caramelo, né? Correndo atrás do rabo e vai só no superendividamento, como a senhora falou. Qual é a diferença disso aqui para o nosso... Isso é uma diferença fundamental que a gente precisa estar pontuando. Vamos começar pelo verbo. Quando a gente fala investir, a gente está falando em aplicar o seu dinheiro através de um planejamento, de um estudo, de uma análise do perfil do consumidor, análise de riscos, tudo é muito calculado, com objetivos claros e informação para a construção de um patrimônio, de forma gradual e sustentável, a médio e longo prazo. Os investimentos eles são regulados por órgãos oficiais, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, há a possibilidade real de você ter nesse investimento um retorno positivo para você, investidor. Então, quando você investe, você tem que ter planejamento, paciência, disciplina e educação financeira. Investir é aplicar. Olha o verbo. Agora vamos falar de apostar. Quando você aposta, você arrisca. Arriscar é você saber a grande quantidade, a possibilidade do risco de perda. E quando a gente fala de jogos de azar, quando a gente fala de eventos incertos, a gente está pautando em quê? Pura sorte, aleatoriedade, palpite e emoção. Nós, quando entendemos minimamente de educação financeira, que não é só número, planilha e economia, é você saber se prevenir e identificar riscos de armadilhas de consumo impulsivo e promessas de lucro fácil, você evita cair em golpe. Você evita cair em apostas que não vão dar o retorno que o apostador pretende. Por quê? É um mecanismo matematicamente feito para gerar lucro para as plataformas e não para o apostador. Então a gente tem que ter muito bem claro essa diferença e entender que essa ilusão, volta a frisar, de diversão, de entretenimento, na verdade esconde vício, hábito e um endividamento crescente. Por quê? Porque a pessoa acha que é uma fonte de renda extra. E qual é o gatilho? Ah, mas será? Vou dar um exemplo. Quando você está se divertindo, vou apostar R$ 10, R$ 20, ok. Sabe que você pode perder, que você vai perder. Ah, mas eu já ganhei, doutora. Tem que ganhar, porque ele tem que te fisgar. Isso faz parte do marketing, de iludir, de prender a sua atenção. Por isso que existem estímulos visuais tão chamativos. É atraente. E vou lhe dar uma outra informação útil, Robert. Sabe qual é o público-alvo? O público que não tem maturidade financeira. Jovem adulto, de 15 a 35 anos. E o que pega? Qual é o gatilho? Rede social, jogos eletrônicos e esporte. Aí o como está feito. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta em cima disso. A senhora que é a superintendente desse programa, mas é delegada de Polícia Civil da Ativa, quais os sinais que você que está nos vendo, nos ouvindo aí no Spotify, quais os sinais que, por exemplo, a gente que de repente é pai, está em casa, pode ver, pode nos alertar? A senhora
daria alguma dica? Quais são os sinais que as pessoas estão Muito nisso aí? importante essa pergunta. Você que é pai, tem um amigo, um parente, um colega de trabalho que já lhe pediu dinheiro, te deixou numa situação constrangida, pediu 10, 20, 15 reais. Ué, mas você não tem obrigação de dar, mas é seu amigo. Entende o constrangimento? Você acaba dando. É 10 E aqui, é isso 5 ali, é 8 aqui. tu consegue entender, você que está nos ouvindo? Então, quais são os sinais? Primeiro, a pessoa não consegue parar de jogar. Primeiro sinal. Segundo, começa a sentir culpa porque está perdendo muito e tem que recuperar essa perda jogando mais e começa a se isolar, ou seja, não fala para a família, para os parentes o quanto está gastando. Começa a se isolar. Isso repercute na saúde emocional. Por quê? Ansiedade, estresse, insônia, perda do emprego, perda da Bola de neve, né, moradia. doutor? É uma bola de neve porque você começa a usar o crédito de maneira irresponsável, você começa a pegar o seu dinheiro para pagar suas contas essenciais para apostar, você fica sem o seu mínimo existencial. Você não tem mais dinheiro para moradia, para comida, para transporte, para vestuário, para pagar O uma básico. comida para o seu pet. Vocês acreditam que durante uma palestra que eu fiz, uma pessoa deu um triste exemplo de um colega de trabalho que chegou para ele e pediu 20 reais para comprar um saco para o gato, Caramba. porque não tinha 20 reais para comprar um saco de comida para o gato. Então, vocês conseguem entender a dimensão e a gravidade desse problema que está crescendo na nossa sociedade E brasileira? ainda tem uma coisa, né? A gente sabe que está vindo regulação, está vindo isso tudo, mas a gente vê que os grandes times de futebol tá lá, Bet. Você vê lá a MGM, com todo respeito, Luciano Huck, MGM Bet. Há uma propaganda maciça e são pequenas quantias, como a doutora falou, R$ 8, R$ 9. Mas quando chega no final, a pessoa não consegue sair isso, né, doutora Lorena? Nós estamos Será que falando nós de uma estamos indo? normalização do risco, de uma Exatamente. Será que a banalização gente da não está perda. caminhando por uma questão, me parece, pelo que a senhora tem colocado, pela sua experiência, até de saúde pública? Sim, Porque... que é um problema Mas ninguém está falando social, muito sobre isso, né? porque querem levar para o lado da diversão, do entretenimento, querem normatizar a cultura do jogo. Só que quando a gente fala de jogo, de aposta, é você arriscar em um evento incerto. Não tem como você ter aquele gatilho de não, eu entendo, eu conheço o meu time, eu conheço o hino do meu time, sei toda a equipe, sei a classificação do campeonato, eu posso apostar numa bet, eu tenho condição de ganhar. Não, não tem, isso é aleatório, isso é sorte pura. Sim, É mas palpite, é emoção. Você pode ganhar, mas pode perder. Aí eu falo para você, telespectador. Você gosta, o seu nosso cérebro, tá? Ele está acostumado a guardar vitória. Ninguém aqui comenta a derrota. Ninguém chama um amigo, vamos tomar uma cerveja para falar derrota. A gente quer falar sucesso. vitória. Então você sabe quanto você ganha quando faz uma aposta. Agora, quanto você já perdeu? Você já calculou se vale realmente a pena? Ninguém fala disso, né? A senhora Ninguém tocou fala de num derrota. ponto aí. Deixa eu fazer uma coisa que a senhora também tem essa experiência. Nós tivemos, uma vez, a proibição dos jogos de bingo. Depois foi aberto, foi um sucesso, e aí tirou os bingos. Mas a gente, com os bingos, tinha como fiscalizar. Quer dizer, você tinha lá como fiscalizar, ver o que estava acontecendo. Foi novamente retirado do país a questão dos bingos. Agora, a pergunta que não me cala. Nos bets, a gente não tem. Não tem controle, A polícia não principalmente tem com os como. menores, que é Esse é a o nossa problema. maior preocupação. Será que você, pai e mãe, fiscaliza efetivamente a utilização que seus filhos fazem do aparelho de telefone celular, desses jogos eletrônicos, das redes sociais, desses esportes, dessas apostas? É um problema Você não tem social como ver, né? grave. Você não tem Temos que como. fiscalizar, porque não cabe apenas ao PROCON, à SEDICOM, aos órgãos fiscalizatórios essa atuação. A gente sim fiscaliza propaganda abusiva, propaganda agressiva, que vicia, que prende o apostador naquele estímulo visual chamativo. Agora, se o pai, a família não procura dialogar dentro de casa da importância da educação financeira, da importância da gente estar identificando o que é uma armadilha de consumo impulsivo, de não trabalhar com o dinheiro, com a emoção, com a impulsividade, não ter fragilidade emocional no trato das finanças. Isso é fundamental. E em cima disso, doutor, fica aqui a pergunta: qual o papel da educação financeira na prevenção dessa questão do endividamento causado pelas bets?
Como eu falei, educação financeira não é só número, planilha e falar sobre economia. Educação financeira é um conjunto de habilidades, são os conhecimentos que a gente adquire para poder tomar decisões sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas finanças de maneira responsável, autônoma e consciente. O que isso quer dizer? Você planeja através de metas, de objetivos claros, o que você vai fazer com o seu dinheiro a pequeno, médio e longo prazo. Você sabe o que é um orçamento, o que é uma poupança ativa, o que é um investimento, o que é um crédito responsável. Você sabe como o dinheiro funciona e você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você. E você se torna protagonista das suas próprias escolhas. Então, a educação financeira ela é uma ferramenta fundamental de proteção, de cuidado e de reestruturação da nossa dignidade. Sabe, doutora Verônica, até para você que está aqui com a gente, quando a gente fala em endividamento, todo mundo está pensando que é na classe D, E, né? Não, é todas as classes, A, menos, B, C, D, e tem uma outra coisa também. Não é só, quando a gente fala BES, todo mundo só está pensando no joguinho. Você que está viciado na Shopee, na Shein, no Mercado Livre. Você vai lá e divide aquela compra em 10 parcelas de R$ 17, 10 parcelas de R$ 22. Quando você chega no final, é o que a senhora falou. Tem gente que está se endividando tanto nisso aí que já está endividado com seu salário para o mês seguinte, para o outro mês também. Totalmente Quer dizer, comprometido. totalmente comprometido, como a senhora falou. Quer dizer, os bets estão nessas compras online que a gente passa lá, a gente está em casa, ou está à noite, está assim com o dedinho, né, doutor? Está assim com o dedinho. E aí vem as propagandas, porque vem coisas boas. E com a IA, você fala às vezes de uma coisa com uma amiga, quando você abre lá, já vem um produto para você dividir em 10 vezes. Então, isso aí está permeando essa questão do endividamento por todas as classes. Todas as classes, todas as idades, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção em não tratar o dinheiro de maneira emocional. A gente tem que trabalhar o dinheiro de maneira racional, sem fragilidade emocional. Se você está com algum problema emocional, perdi uma promoção, fui demitido do emprego, briguei com o namorado, a maioria das pessoas, elas saem para comprar. Ela sai para gastar, para ter o quê? O conforto. Mesmo, né? Então, a gente está falando de duas situações, oniomania e a ludopatia. Oniomania é o consumo compulsivo, impulsivo. Comprar sem necessidade e sem ter dinheiro para. E a ludopatia? Já comprou sem necessidade. E a ludopatia, que é o vício nos jogos e apostas, que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença, que causa, como eu falei, ansiedade, depressão, estresse, insônia, agressividade, isolamento, uma série de prejuízos na convivência familiar, perda do emprego, enfim, é um problema social gravíssimo. Doutora Verônica, qual a mensagem a senhora deixaria para quem hoje está endividado nas apostas ou para os familiares que convivem com essas pessoas e que possam, de alguma forma, através aqui do seu bate-papo com a gente, da resenha, poder interferir e ajudar essa pessoa? Primeiro de tudo, é você não ter vergonha de reconhecer que você tem um problema e que esse problema tem solução. Para os familiares, o diálogo sem julgamento, a escuta qualificada. A gente tem que entender que esse endividamento que cresce por conta das apostas e dos joguinhos é um problema sério, real, que precisa de orientação, acolhimento e informação. E, principalmente, parar imediatamente ao primeiro sinal, a primeira sensação de perda de controle financeiro, pare. Não tente recuperar o que você perdeu continuando a jogar, porque isso é um círculo vicioso. Nós temos que parar, identificar o problema, procurar ajuda profissional, seja no grupo de jogadores anônimos, num CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, ou em terapeutas especializados em dependência digital, psicólogos, psiquiatras. Procure alguém da sua família com quem você tenha confiança e desabafe, converse, peça ajuda e, principalmente, busque reorganizar a sua vida financeira. Bom, gente, ele está já praticamente chegando ao final, mas antes das considerações finais, eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora, porque a senhora tem elencado cerca de 10 palestras, vamos colocar assim, tem muito mais,
umas 10 palestras que a doutora Verônica Oliveira faz para as empresas, para quem esteja precisando. A senhora gostaria de só elencar quais são essas palestras para que você que está nos ouvindo, você empresário, porque hoje a gente falou sobre os crimes virtuais, sobre as bets, apostas, mas a gente tem muitos outros assuntos que, com certeza, a gente vai convidar a doutora Verônica novamente para estar conversando sobre essas palestras que ela faz e que é, assim, extremamente dinâmica. E, principalmente, como eu digo, né, eu fui um cara do varejo muitos anos, a doutora Verônica tem barriga no balcão. Então, os casos que ela dá são os casos que ela viveu como delegada de polícia. Então, está lá no dia a dia, não é aquela coisa que a gente pegou no livro e o cara leu. Mas a senhora podia dizer quais são as palestras que a senhora faz, como é que a senhora tem feito, como é que faz até para entrar em contato para ter acesso às suas palestras com a senhora? Agora, como superintendente de programas de defesa do consumidor, a gente tenta pautar em levar informação a todos os consumidores, todos nós, mulheres, público PCD, LGBTQIA+, idoso, principalmente educação financeira, prevenção e tratamento de superendividamento. Fraudes virtuais, como evitar cair em golpes e proteger os nossos dados pessoais. Como proteger os nossos negócios na era digital. Também falamos sobre racismo nas relações de consumo. Falamos do protagonismo da mulher nas relações de consumo e nas relações de poder. Falamos do Pink Tax. Alguém aí sabe o que é Pink Tax? Pink Tax é uma prática abusiva de você cobrar mais caro por um produto só pelo fato de ele servir para o público feminino. Nós falamos também sobre como não cair em apostas, nesse início das bets e apostas online. Falamos de violência doméstica contra a mulher. Falamos da Lei Maria da Penha. Enfim, falamos de temas do nosso cotidiano. Então, você que é empresário que está nos escutando, tem aí o seu CIPAT, que tem a sua área de treinamento e tem interesse em uma dessas palestras, você entra em contato, porque ela vai deixar o contato aqui, mas caso você não pegue, entre em contato com a CIS, que nós direcionamos. É muito importante, porque isso também qualifica e capacita o seu funcionário a detectar algum colega, a família, né, a que ele pertence, dessas oportunidades que acontecem no dia a dia e que a gente, com certeza absoluta, através da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, dessa superintendência, está levando, porque isso aqui também é uma parceria da superintendência com a CIJ. Então, nós estamos juntos dentro dessa bandeira, dentro dessas causas que ela levanta e vai com muita propriedade às empresas, totalmente gratuito, então você não tem que custear nada, e a gente sabe que cada vez mais o empresário aqui está pela hora da morte, mas com uma pessoa qualificada, capacitada, que pode levar essa mensagem até vocês. Então, fica aqui o convite. Agora, doutora Verônica, eu gostaria de solicitar à senhora as considerações finais da senhora para com o nosso ouvinte aqui, o nosso telespectador. Eu gostaria de fornecer o telefone da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, 0800 2020 143. A Secretaria também tem o seu Instagram, que é SEDCOM-RJ, assim como o PROCON-RJ também tem Instagram, Facebook, redes sociais, e o Zap 21 99336 4848. E se você tiver interesse em receber essas palestras e esses cursos, o meu Instagram é Delegada Verônica Oliveira, você pode me buscar no direct. Um agradecimento também ao nosso querido, nossa equipe técnica, ao Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni e a Sandra Dias. E desejando a você cada vez mais um excelente 2026. E semana que vem a gente tem mais um episódio assim com pessoas cada vez mais com assuntos interessantes. E já fica convidada aqui a doutora Verônica para uma próxima oportunidade para a gente falar de um desses assuntos assim que a senhora faz essa palestra. E já tem empresário nosso aqui que já fez esse convite, como o nosso querido dono da AMEP, doutor Stefano, e outras pessoas que com certeza, o Dedé, presidente da Renascer também, que depois do Carnaval, a gente vai estar levando lá algumas palestras para a comunidade, enfim, porque todo mundo merece isso. Gente, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.